O modelador na lipoaspiração é um mal necessário na realidade. Então, de forma bem prática, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente transforma um queijo mussarela num queijo suíço, cheio de furinho lá dentro, né? Então, o que acontece? A gente precisa da compressão do modelador para que a gente empurre toda aquela região que ficou com essas cavitações, os furinhos, para que a pele se aproxime mais do músculo lá embaixo. Então, onde você tinha, né, aquela região que foi lipoaspirada, para você, né, você tirou aquele conteúdo que está nesse meio, para que isso se feche. Se você não deixar isso comprimido, essa região que está ali no subcutâneo, onde foi retirada a gordura, ela acaba juntando muito líquido. Então, o edema acaba sendo muito maior. Então, uma das funções principais do modelador, então, é tentar reter um pouquinho o edema. Isso é muito típico, quando as pacientes, às vezes, tiram o modelador porque realmente estão sufocadas, quando vai recolocar o modelador, quase não consegue mais, porque, às vezes, 1 ou 2 dias sem o modelador, o edema aumentou bastante. A segunda questão é a questão cicatricial, porque você quer realmente que essa pele cicatrize, que as camadas de pele vão mais para baixo. Você precisa dessa redução do volume. Então aí é que entra porque essa compressão é tão importante. E daí tem algumas regiões do corpo em que você precisa, às vezes, das plaquinhas. Nem sempre são necessárias as placas. Quando o modelador fica bem ajustado, isso depende um pouco de altura da paciente, depende de alguns detalhezinhos, que às vezes tem algumas pacientes que ficam com algumas regiões mal comprimidas, e daí as plaquinhas ajudam nesse sentido. Existem algumas placas que hoje, a maioria delas são de EVA, uma borrachinha, que daí são bem fáceis de adaptar, não geram dor, nada, mas que precisam, às vezes, alguma regiãozinha precisa de uma compressão maior, e daí que são utilizadas essas placas, que, repito, nem sempre são necessárias. Nas cirurgias associadas, por exemplo, quando você tem a abdominoplastia, o uso dessas placas são um pouco mais complicadas, porque daí a paciente precisa ficar numa posição um pouco diferente. Então, às vezes você usa, nas costas, uma plaquinha ou outra, os modeladores continuam sendo utilizados da mesma forma. Então, essa compressão acaba sendo importante para que você não inche tanto, a cicatrização aconteça da forma correta. E também, acho que posso colocar uma terceira questão, essa cicatrização acontecendo corretamente diminui a quantidade de fibrose. Porque se você deixar esse tecido solto, formando cicatriz entre essas camadas que foram lipoaspiradas, né, você acaba tendo uma formação de fibrose ainda maior. Mas o tempo para que você tenha o processo cicatricial de forma completa, eu costumo utilizar no mínimo 2 meses. O máximo de tempo, quando a paciente tem um edema mais prolongado, chega a 3 meses. Eu não passo muito disso.